Olá, seja bem-vindo ao canal da Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um grande prazer estar com vocês. O canibalismo, em sua essência, é quando um ser vivo é capaz de comer parte ou até mesmo todo o corpo de um indivíduo da mesma espécie. Por questões óbvias, o canibalismo é uma prática proibida em todo o mundo, perante a lei. O ato de comer um ser da mesma espécie é crime e o canibal praticante pode ser processado por mutilação e profanação de cadáver, além de ser um desrespeito ao ser humano. Bom, no entanto, o canibalismo foi muito comum na Era Antiga, quando aconteciam os antigos rituais, em que as tribos costumavam sacrificar outros seres humanos para comer uma parte ou até mesmo a carne do corpo da vítima. Aqui no Brasil, por exemplo, o canibalismo era muito comum entre os membros da tribo Tupinambá. Mas o caso que eu quero contar para vocês não é sobre os canibais brasileiros, não, mas sim sobre o povo de uma tribo que vivia na Papua Nova Guiné, que quase foi extinto por uma doença cerebral fatal causada pelo canibalismo. Estou falando do povo Fore, que vive em uma das regiões menos exploradas do nosso planeta. Isolados do resto do mundo, os Fore desenvolveram uma cultura distinta, com tradições desconhecidas até mesmo para as pessoas que viviam próximas deles. Uma dessas tradições, como eu citei anteriormente, era cometer canibalismo em rituais que acabaram espalhando uma terrível doença cerebral chamada Kuru ou Kuru. Os primeiros a terem contato com a tribo foram alguns garimpeiros australianos. Depois, pesquisadores e autoridades passaram a patrulhar a área. Mas foi só depois de 20 anos que tomaram conhecimento do canibalismo cometido pelo povo Fore e das terríveis consequências que a prática trouxe. Para esse povo, o canibalismo não era apenas uma forma de se alimentar. Na verdade, a prática estava longe disso. O canibalismo era cometido como uma forma de amor e luto pelas pessoas que tinham morrido. Apesar das boas intenções, se é que podemos chamar assim, as pessoas viam esses rituais como macabros, principalmente depois que descobriram que o consumo dos mortos estava diretamente ligado à disseminação do Kuru. Também conhecida como morte do riso, Kuru é uma doença cerebral fatal que faz com que as vítimas percam o controle de suas emoções, membros e funções corporais. Para deixar as coisas ainda mais assustadoras, a pessoa que porta a doença tem ataques incontroláveis de risos, podendo morrer cerca de 1 ano após apresentar os primeiros sintomas. No pico da doença, que aconteceu na década de 1950, o Kuru matava cerca de 2% da tribo todos os anos. E apesar de muita gente ter percebido o problema, os membros da tribo estavam longe de descobrir que as mortes tinham relação com o canibalismo. Não é novidade para ninguém que a Papua Nova Guiné tinha dezenas de grupos indígenas que, durante muitos anos, permaneceram intocados por outras civilizações. Dentro das densas florestas que cobrem as montanhas do país, esses grupos indígenas desenvolveram diversas culturas, tradições e práticas que, para nós, podem ser um tanto assustadoras. Foi só no século XVI que portugueses e espanhóis chegaram à região pela primeira vez. Ainda assim, eles só fizeram contato com os povos que viviam no litoral, deixando muitos grupos indígenas de outras partes ainda isolados de pessoas de outros países até meados do século XX. Os grupos mais remotos, como no caso dos Fore, praticavam canibalismo. Cada tribo tinha uma prática diferente. Enquanto alguns cometiam canibalismo apenas para se alimentar, os Fore acreditavam firmemente que esse era um rito funerário sagrado. Para eles, sempre que alguém morria, o corpo precisava ser consumido por seus entes queridos, pois esse ritual confortaria e honraria o espírito do cadáver. A ideia da tribo era que, se o corpo fosse enterrado, ele seria comido por vermes. Então, a melhor escolha era que o corpo fosse comido por pessoas que amavam o falecido, não por vermes.
De certa forma, faz todo sentido, tirando o fato de que deve ser extremamente bizarro comer parte do corpo da pessoa que você ama. Bom, essa tarefa geralmente era feita pelas mulheres, pois pensavam que seus corpos poderiam lidar melhor com o espírito. Elas comiam quase todos os pedaços de carne e órgãos do corpo, exceto a vesícula biliar. Isso incluía o cérebro da pessoa. De vez em quando, as mulheres alimentavam seus filhos com parte dos cadáveres, então podemos considerar que as mulheres e as crianças eram as mais afetadas pela doença. Mesmo que os colonizadores e missionários condenassem o canibalismo entre as tribos, o ritual permaneceu difundido entre os Fore. Ninguém sabe exatamente quando foi que a doença Kuro apareceu pela primeira vez entre eles, mas alguns pesquisadores acreditam que ela surgiu entre os anos de 1910 e 1920, apenas algumas décadas antes da tribo fazer contato com pessoas externas. Isso nos faz pensar que gerações da tribo conviveram com a doença sem ter ideia do que realmente estava acontecendo. Caso pesquisadores australianos e americanos não tivessem detectado a doença em 1950, é provável que a tribo tivesse sido extinta, já que só havia restado cerca de 11 mil membros. O maior problema enfrentado pela tribo e pelos pesquisadores é que ninguém sabia de fato o que era a doença e como ela se espalhava. Cerca de 200 pessoas morriam misteriosamente todos os anos e ninguém sabia o porquê. Enquanto os pesquisadores pensavam ser algo genético a causa da doença, o povo Fore achava que estava sendo vítima de feitiçaria ou algo do tipo. Os pesquisadores só descobriram o que realmente afligia aquele povo no começo da década de 1960. O primeiro estudo oficial da doença foi realizado em 1961, quando estudiosos foram até uma aldeia Fore e examinaram as possíveis causas dessa doença. Depois de descartar os contaminantes, eles logo perceberam que a doença também não era genética, porque afetava mulheres e crianças nos mesmos grupos sociais, ao invés dos mesmos grupos genéticos. Na segunda visita à aldeia, um neurologista e epidemiologista da Nova Zelândia fez uma pergunta que deixou muita gente encucada. O que as mulheres adultas e as crianças de ambos os sexos da tribo Fore estão fazendo que os homens adultos não fazem? A resposta rapidamente ficou clara para todos, já que algumas pessoas, em específico, eram as que estavam praticando o canibalismo. Embora alguns especialistas tivessem algumas dúvidas sobre essa teoria, a ideia foi levada para o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Lá, os pesquisadores injetaram amostras de cérebros humanos infectados em chimpanzés. Meses depois, quando os chimpanzés começaram a demonstrar sintomas da doença, a teoria foi finalmente confirmada. Embora a questão sobre o que causava a doença tivesse sido respondida, ainda havia algumas dúvidas. Afinal, os Fore estavam longe de ser o único grupo a praticar o canibalismo ao longo da história, mas foram os primeiros conhecidos a experimentar tal doença. Então, o que exatamente desencadeou essa doença em comum entre os Fore e não entre outras tribos? Como a tribo parou de cometer canibalismo durante a década de 1960, principalmente porque descobriram que a prática estava levando à morte de membros do grupo, era difícil dizer exatamente o que havia causado a epidemia. Porém, muitos especialistas dizem que as suspeitas são de que um dos membros da tribo desenvolveu uma condição neurológica de nome estranho, chamada doença de Creutzfeldt-Jakob, que é semelhante ao Kuro. As duas doenças são causadas por prions, que são moléculas proteicas anormais que possuem propriedades infectantes. Elas formam lesões no cérebro e causam danos profundos ao sistema nervoso e ao resto do corpo. Ambas as doenças são fatais e costumam causar a morte em cerca de 1 ano após o surgimento dos primeiros sintomas. Essa teoria diz que, provavelmente, um dos membros da tribo desenvolveu a doença de Creutzfeldt-Jakob e morreu em algum momento.
Depois, quando seu corpo foi consumido, os príons do seu tecido cerebral se espalharam para aqueles que comeram seu cérebro, o que fez com que a doença fosse transmitida. Depois que os cientistas fizeram essa descoberta, o número de casos de Kuru entre os Fore diminuiu gradualmente ao longo dos anos. A última vítima morreu em 2009 e a doença foi totalmente erradicada entre o povo Fore em 2012. Para você ter uma ideia, estima-se que hoje cerca de 20 mil pessoas façam parte do povo Fore, quase o dobro do número de pessoas que viviam na tribo durante o auge da epidemia de Kuru. A descoberta foi tão fascinante que os pesquisadores que trabalharam no experimento com chimpanzés receberam um prêmio Nobel. Além disso, foi a partir dessa descoberta que a ciência passou a compreender melhor outras doenças, como a doença da vaca louca e o Alzheimer. Apesar da prática do canibalismo ter causado tantos transtornos, também houve algumas vantagens. Em 2015, especialistas descobriram que alguns membros do povo Fore desenvolveram um gene que os protege do Kuru e também de outras doenças semelhantes, além de protegê-los de certos tipos de demência. Então, foi assim que uma doença causada pelo canibalismo quase dizimou uma tribo inteira da Papua Nova Guiné. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço, tchau!